vamos entrar basicamente no nosso curso. Assim, ó. Lembra que eu falei que o curso é básico? Aí nós pegamos Kardec, viemos falando de obsessão simples, depois nós falamos de subjugação, depois nós falamos de fascinação, e se continuar ali em Kardec, praticamente não saímos disso. Mas a preocupação de Kardec não era aprofundar essas questões do processo obsessivo como um todo. Mas Kardec, lá no livro dos Espíritos, ele diz que existem 1000 outras maneiras, mais ou menos ocultas, de obsessão. Ele está dizendo assim, olha, não são só essas três, não. Existe muito mais do que isso. Porque a influência dos espíritos, ela é todo instante em cima de nós, mesmo quando não acreditamos que eles não existem, ou que eles existem, mas que nós estamos imunes a eles, que nós não sofremos a influência deles. Kardec diz, esse é um conceito errado, que todos nós sofremos influência deles. Não há palavra mágica, não há uma oração, não há um talismã, não há nada que impeça que eles atuem sobre nós, a não ser o nosso pensamento. E ele vai aprofundar dizendo que os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos mais do que nós imaginamos. Se eles influem em nossos pensamentos, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. A coisa mais preciosa que nós temos são os nossos pensamentos. E cuidar dos nossos pensamentos, vou repetir mais uma vez, significa você treinar os seus pensamentos. Você precisa ler coisas boas para tirar o lixo mental que você é submetido diariamente. Quando o nosso pensamento ele está equilibrado, ele está centrado, ele é um pensamento analítico, nós impedimos que a influência desses espíritos, embora eles tentem, nos controlem. Então não podemos acreditar que somente os médiuns atraem para si espíritos do mundo invisível. Todos nós atraímos. E aí nós temos médiums que não estão devidamente preparados, porque eles têm medo de ir para a casa espírita e desenvolver a mediunidade e serem atacados por espíritos. Eles acreditam, e os espíritos colocam isso na cabeça deles, que se eles forem desenvolver ou aprimorar a mediunidade, vai ser pior para eles. E eles continuam sendo portadores de uma espiritualidade controlada por espíritos maus. Então, a mediunidade não significa que não ir para a casa espírita está livre de espíritos. Pelo contrário, fica pior. Então, esses espíritos estão em todos os espaços. Agora mesmo, existem espíritos ao lado do Carlos, ao lado da Ivone, ao lado da Larissa, ao lado da Viviane. Aqueles que têm a vidência, que é ver de olhos abertos, poderão ver, mesmo através da tela, os espíritos ao nosso lado, se eles quiserem se mostrar. Tá? Então, a Viviane, que tem vidência, está desenvolvendo melhor essa capacidade, ela pode ver um espírito ao meu lado, se mostrando para ela, mas não se mostra para a Larissa. Não se, e mostra para a Ivone, mas não se mostra para a Bia. Então, ele vai se mostrar para quem ele quer. Tá bem? Ou ele pode se mostrar para todos. Depende da vontade do espírito. Então, eles estão em torno de nós, eles vão atuar nas nossas reuniões, eles vão nos acompanhar ou vão fugir de nós de acordo com os nossos pensamentos. Eu coloquei no nosso grupo lá na internet a história do William, um soldado americano que se suicida lá no Camboja. E ele fica prisioneiro muito tempo, onde ele morreu. E ele diz que a voz que o incomodava começou a se afastar dele quando ele começou a questionar quem é Deus, por que ele ouve isso. Aí ele começou a ocupar o pensamento dele com outras coisas. A voz se afastou. É dessa forma que nós temos que fazer. Mas o que é importante, e que é uma colocação equivocada dos espíritas,
Vão ficar bravos comigo, mas é verdade. A influência dos espíritos na nossa vida, no nosso comportamento, quando nós estamos distraídos, ela é sempre negativa. Porque se nós estivermos atentos e vigilantes, a influência sobre nós é positiva. Mas se a gente estiver distraído, maledicente, falando mal de todo mundo, questionando, só eu estou certo, o resto está errado, porque o mundo é injusto. Essa forma de pensar, de não ser cauteloso com os seus próprios pensamentos, é negativa e vai atrair espíritos dessa forma. Não importa se está na reunião mediúnica, não importa se é médico que está em desenvolvimento, o pensamento que determina. E às vezes, eu até sublinhei, é fatal, porque a influência é tão grande, que começa a haver um processo que nós vamos estudar mais para frente, que chama-se simbiose. É um agravante da obsessão comum. E essa situação leva à morte o encarnado. Por isso que às vezes é fatal. Então, sim, de acordo com o tempo de convivência do espírito com o encarnado pode sim desencarnar pelo efeito negativo do espírito. Tá? Então, os espíritos não têm permissão para nos matar. Sim, porque se tivesse, não estaria nenhum encarnado vivo, que eles não os iriam matar mesmo. Né? Mas eles têm a permissão do encarnado para se acoplar a ele. O encarnado dá a permissão. Está desatento, está maledicente, está questionador, deprimido, depressivo, atuando de formas as mais descabidas. Ele dá permissão. Tá? E eu coloquei aqui para nós entendermos como é a questão da obsessão quando eu falo do Plutarco. O Plutarco fala o seguinte, vejam aí. Certos demônios tirânicos, perversos, exigem para o seu prazer, então eles estão muito próximos da carne, eles precisam comer, eles precisam beber, eles precisam de sexo, eles precisam das coisas da carne. Pegam alguma alma encarnada, porque eles são incapazes de satisfazer suas paixões de qualquer outra maneira, e vão incitar, vão determinar, vão provocar nessa alma encarnada desatenta a sedução. Vai seduzir homens, vai seduzir mulheres para sexo, os mais descabidos possíveis, a luxúria, a vida de luxúria, sem nenhuma preocupação, só comer, beber, festejar, cuidar do corpo, vai levar para as guerras, veja o que está acontecendo, de conquista, conquistar novos países, novas regiões, matar milhares de pessoas, não se preocupar com o outro em si, para conseguir aquilo que eles desejam. Consequentemente, nós vamos entender que existem obsessões anímicas, que é do próprio encarnado para o encarnado, por isso que é anímica, tá? Vem de alma, e também essas comunicações, essas obsessões, podem ser espirituais, que vêm dos desencarnados e vão atuar em nós. Como é que nós, encarnados, podemos obsediar alguém? Quando nós dormimos. Quando nós dormimos, nós tiramos essa máscara. O espírito não tem máscara, gente. O espírito não tem persona. O espírito é o que ele é. Então, quando ele se liberta do corpo físico, ele é relativamente livre. Ele só não é livre totalmente porque o corpo físico prende ele. Mas ele vai tentar, de todas as maneiras, se libertar do corpo físico para ter liberdade total. Ele vai fazer isso, vai fazer de tudo isso. Tá? Então, nós podemos, sim, ser obsessores encarnados de espíritos. Quando nós dormimos, nós saímos do nosso corpo e vamos escravizar espíritos. Vamos perseguir espíritos. Vamos nos reunir com os grupos aos quais nós pertencemos, onde nós vamos combinar, eu, em desdobramento, combinando com os grupos ao qual eu faço parte,
das minhas condutas no dia seguinte. Quem que eu vou agredir, quem que eu vou ofender, quem que eu vou falar mal, quem que eu vou provocar, quem que eu vou tentar seduzir, quem que eu vou olhar com um olhar de ódio. Tudo isso é combinado. Não é apenas eu querendo. Há todo um processo, há todo um planejamento. Bem? E o mesmo pode acontecer no desdobramento, eu me reunir com amigos espirituais, onde eu vou aprender, onde eu vou planejar, quem eu vou socorrer na seara, quem eu vou, que livros eu vou estudar, que tipo de trabalho que eu vou fazer no passe. Posso fazer isso também. Então a escolha será sempre do encarnado, do espírito. E também o encarnado pode obsidiar outro encarnado. Como? Exemplo, para que vocês entendam. Eu olho para alguém no meu lar, por exemplo, e a minha mente me diz assim: presta atenção nessa tua companheira que mora com você. Você não está percebendo algo estranho nela? Olhe melhor. É o processo de aproximação para que o meu pensamento aceite essa sugestão. E à medida que eu aceito, eu começo a acreditar, sob o meu olhar, sob a indução do espírito, que aquela minha companheira está obsediada. Está obsediado. Isso é uma obsessão que precisa de tratamento, precisa ir para a casa espírita, porque eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, comigo não vai acontecer, mas exatamente está acontecendo com a pessoa. E ela, acreditando que está socorrendo o outro, está se entregando ao obsessor. Isso é muito comum, muito comum. Tá? Assim sendo, nós precisamos entender que nunca estaremos livres do processo obsessivo. Eles sempre tentarão nos obsidiar, de qualquer forma, em qualquer tempo. O que Kardec faz? Ele distribui em dois grandes grupos: obsessão de natureza anímica, de encarnado, obsessão de efeito inteligente, obsessão telepática e auto-obsessão. São os três tipos de obsessão mais comuns. Depois vem uma obsessão que é muito rara no encarnado, mas eu vou dar exemplo, que é uma obsessão de uma personalidade sua, que você já viveu em outras épocas, que está cristalizada na sua mente de hoje, está fixada na sua mente. E quando você entra em transe, essa sua personalidade do passado se manifesta, como se fosse um espírito, mas pertence a você mesmo. Então, a personalidade da própria médium, da própria pessoa, antiga, cristalizada no campo mental. Como é que se lida com isso? Tratando como se fosse um espírito comum. Nós vamos fazer o diálogo, nós vamos orientar, nós vamos esclarecer, nós vamos apontar caminhos para que essa personalidade antiga da própria pessoa vá se acoplando com a personalidade de hoje, tornando de dois se tornando uma personalidade só. Então é tranquila essa parte. E tem a possessão ou a obsessão partilhada, que são os vícios. Vício no álcool, vício na droga, vício no jogo, vício no sexo e os inúmeros vícios, vício na comida, vício no consumo e por aí afora. São outras formas de obsessão anímica, tá? Que nós temos alguns nomes na psiquiatria. O borderline é extremamente consumista. O depressivo, ele tem a fase depressiva e tem a fase eufórica. Isso são processos que acompanham a todos nós. Depois Kardec separa o grupo 2, que vai ser bastante longo, nós vamos estudar lá para frente. Obsessões de natureza espirítica. São os espíritos sobre nós. Olha que interessante, efeito inteligente, está nas duas. Está na primeira e na segunda. Simbiose, grau grave de obsessão. Parasitose, mental ou vampirismo. Infecções fluídicas. Nós temos infecção de corpo, infecções do nosso corpo,
por vírus, por bactérias, nós também temos infecções do perispírito. Fixação mental por influência espiritual. Patologias, doenças do perispírito, também temos. Lembra que eu falei que as coisas vão ficando um pouco mais complexas? É isso que eu estou começando a trazer. Sintonia, hipnose, usada assim a todo momento. Fascinação, canalização com dominação telepática, o espírito à distância, muito distante, hipnotizando o médium mentalmente. Você procura o espírito em volta do médium e você não acha. Tem que conhecer técnicas de aprender a encontrar esses campos mentais de energia e trazer o espírito. Precisa um conhecimento mediúnico mais avançado para poder fazer isso. Obsessão oculta, obsessão durante o sono, obsessão coletiva, onde um grupo de pessoas comum em reuniões de trabalho. Você vai para uma reunião de trabalho onde tem 8, 10 pessoas e é muito comum ter uma obsessão coletiva ali, principalmente quando alguém está sendo analisado ou então estudado para ver se fica na empresa, se não fica, se é demitido, se não é demitido. Existe obsessão coletiva comum nas reuniões de trabalho. Pensamentos sonorizados, o pessoal chama de esquizofrenia, vozes o tempo inteiro. Processos alérgicos, reações de perispírito se manifestando no corpo físico. E os efeitos físicos, que são os barulhos, e essas prato caindo, copos se movimentando, portas abrindo, tranquilo nesse aspecto, tá? Então, veja, tem muita coisa para a gente estudar. E cada uma dessas, às vezes, dá 2 encontros. Para falar, por exemplo, de vampirismo e zoantropia, né, que é a licantropia, a forma animalesca, vai dar provavelmente 2 encontros. Quando nós vamos falar de hipnose, também dará provavelmente 2 encontros, porque é muito material. Bem? Então, fiz um resumão aqui para vocês, tá? Resumão. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre obsessão telepática, que é aquilo que o pessoal brinca. Vamos treinar telepatia. Vê se você consegue ler o meu pensamento. Vê se eu consigo ler o seu pensamento. É uma brincadeira nossa, que quando nós estamos fazendo essa brincadeira, nós estamos praticando essa dinâmica da telepatia, mas sob influência de espíritos depois de um certo tempo. Porque eu brinco, em um determinado momento haverá, sim, a presença deles. Por que a questão telepática aparece? Porque nós saímos do corpo físico. Então, quando eu quero fazer uma ligação telepática com alguém que está lá na França, não é porque eu vou pensar em alguém na França e vou conseguir ver, sentir o que ele está pensando. Não é dessa forma. Eu me desdobro, eu desloco do corpo físico, desdobramento, eu expando o meu perispírito. Aí o meu pensamento no fluido cósmico universal é transmitido até a França em questão de milésimos de segundo, e a outra pessoa registra no seu campo mental, na sua aura, essa vibração que eu estou emanando. Quando ela registra, ela diz: fulano está pensando em mim. É uma comunicação telepática. Mas quando nós estamos conscientes como agora, não adianta tentar, porque não vai conseguir. Só quando nós estamos meio sonolentos, ou quando nós estamos meditativos, ou quando nós estamos conscientemente praticando o desdobramento para exercitar a telepatia. Bem? E é através da telepatia que nós vamos compreender o primeiro fenômeno inteligente, a vontade determinando a conduta que eu quero tomar. E nessa telepatia eu posso influenciar o outro para o bem ou para o mal. Depende da minha força mental e do quanto ele confia ou não em mim e de quanto eu o envolvo. Bem? Então, dessa forma, essa capacidade que nós temos de sair do corpo pode gerar condutas saudáveis ou patológicas. Pode gerar, sim.
Na aula de ontem, nós estamos estudando a memória e o tempo. Uma das formas de contenção do espírito é um cérebro primitivo ou um cérebro incompleto, vem com defeito, vem faltando uma parte. Mas também existe uma outra forma de conter o espírito muito inteligente, com muita força mental, que é a espiritualidade. A pessoa reencarna, o cérebro está normal, completamente formado, com todas as suas potencialidades, mas a espiritualidade coloca alguns selos que impedem que esse espírito acesse informações que o levariam a causar mal a alguém ou a si mesmo. Então ele tem toda a capacidade, ele tem todo o potencial, mas ele não consegue acessar essas áreas que estão bloqueadas pela espiritualidade. Para quê? Para que ele não influencie negativamente outras pessoas. Ele não se torne um obsessor encarnado, influenciando pessoas. Qual é o processo de obsessão de encarnado para encarnado? Exemplo: fascinação. Preste atenção. Da palavra fascinação, não vamos estudar a etimologia da palavra, não, a raiz da palavra. Mas vejam, fascinação. Aí você pode pensar assim: fã. Eu sou fã de Milton Nascimento. Eu sou fã da. Como é que ela chama? Anitta. Não sou, tá? Mas vamos dizer que eu sou. Agora vamos avançar um pouco mais. De onde vem a palavra fanático? Fanático é aquele que é fã de alguém e segue esse alguém cegamente. O que esse alguém fala é lei. Eu não analiso, eu não penso, eu faço. A mente minha está sob o controle do outro, porque eu sou fanático. Bem? Avançando um pouco mais, veja como é o processo obsessivo de encarnado para encarnado. Avançando um pouco mais na etimologia da palavra, eu tenho a palavra fascismo. Fascismo. Quando eu pego a palavra fã, que me leva a alguém ao qual eu gosto, eu posso também, se esse alguém que eu gosto, que pelo cantar, pelo que fala, pelo que se apresenta, se esse alguém que eu gosto, como uma pessoa, um intérprete, ele traz uma mensagem que modifica a minha forma de pensar, porque eu gosto dele, eu não vou analisar, eu me torno um fã fanático. Eu vou ficar na porta do estádio 3 meses deitado numa tenda, passando chuva, sol, frio, para ir num show. Tá? Ao me tornar fanático, deixar de seguir a minha vida para fazer algo que durar algumas horas, eu me torno, com a minha mente já totalmente sem capacidade mais de análise, eu posso facilmente ser presa, muito fácil, do fascismo. E o fascismo é o que prega a destruição daqueles que não concordam com eles. Não tenha, deixa eles seguir a vida deles. Extermine. Bem? É obsessão de encarnado para encarnado. Então eu vou ter líderes como Hitler, como Mussolini, como Idi Amin Dada, como Saddam Hussein, como Trump, como Biden, e vai por aí fora, como Putin, como o ditador da Coreia do Norte. São líderes cujas mentes são controladas por eles através de uma série de regras. Consequentemente, são povos, multidões, nações fanatizadas. Entenderam? Como é, o olhar vai se abrindo e você começa a perceber nuances sutis, onde você
Se não tiver o conhecimento, você se vê mergulhado em um campo de energia extremamente prejudicial a você. E você vai responder por isso depois. Vai responder por isso. Então, a influenciação negativa entre as pessoas é mais comum do que a gente imagina. E ela pode acontecer dentro de casa, no nosso lar. Ah, a Bia está dando lá alguns casamentos que dão errado. Sim, que dão errado, muito errado. Mas por imprudência, por desaviso do cônjuge, das pessoas que ali estão. Então, essa influenciação negativa, ela está direcionada para você. Mas veja como é importante, com o conhecimento. Se eu estou em um grupo, que eu percebo que ele é um grupo extremamente negativo, pesado, pensamentos de muito ódio, de rancor, de desprezo, mesmo nos comentários os mais banais possíveis, eu preciso me afastar. Eu preciso me afastar. Porque o afastamento do ambiente, quando eu mudo do ambiente, então se eu estou num grupo de estudo, esse grupo de estudo está indo para um caminho que é extremamente prejudicial ou perigoso, eu preciso sair desse grupo. E se essa pessoa está em um grupo e essa pessoa ela é extremamente negativa, ela é tendenciosa, ela é maledicente, ela tem que ser tirada do grupo, gente. Não pode ter dó. Ela tem que ser afastada. Porque quando você afasta, ou você se afasta, os sintomas da obsessão desaparecem. Devagarinho eles vão desaparecendo. À medida que o tempo vai passando e você saiu do grupo ou você afastou a pessoa do grupo, esses desafetos vão se esquecendo de você. E o processo obsessivo vai atenuando, vai se enfraquecendo. Tá bem? Tranquilos? Ontem, domingo, eu tive um diálogo com o espírito e ele disse assim para mim: o irmão sabe, ele estava do lado, ele disse assim para mim: porque você é um traidor. Você tinha um combinado conosco de pesquisa na ciência do espírito. E você abandonou o grupo, você encerrou o grupo, você desfez o grupo, espalhou os médios que eram importantes para nós. Muito bravo comigo mesmo. Tá? Você não cumpriu com o prometido. E, eu falei, por que você está falando isso para mim? Porque eu voltei aqui para te dar uma última chance. Abandone essas pessoas com quem você está hoje. Pare de frequentar a sala de passe porque você não gosta de dar passe. Recupere o antigo grupo. Vejam, recupere o antigo grupo, que eles sim são os verdadeiros médios com quem você tem que trabalhar. Dessa forma, gente. Não é, o que eu estou dizendo aqui não é teoria, é prática mesmo, é que acontece. Aí eu disse a ele assim: e por que que você não me avisou que o médium estava fraudando? Por que que você não me avisou que o médium estava colocando posicionamentos próprios como se fosse o espírito? Você também foi um traidor, você também me traiu. Portanto, acabou o grupo e não retorna. Porque você é teimoso, você não nos ouve mais, você só ouve a você mesmo, você é orgulhoso, você é prepotente, você é uma pessoa difícil de lidar, porque isso, porque aquilo. E vai falando, gente. E vocês vão ouvir isso muitas vezes. Mas você vai dizer assim: meu irmão, não adianta. Agora você vai descansar, você vai dormir, depois a gente volta a conversar, tá? Então, é dessa forma que as coisas acontecem. Então, fascinação, forte atração por alguém ou por algo. Homem, mulher, animais. Animais, sim, animais. Né? Forte atração por algo material, objetos.
sapatos, carros, roupas, fetiches, tá? É uma forte atração mesmo, irresistível, irresistível. Quanto à questão da atração por alguém, há um tempo atrás, veja o que é o processo da fascinação e da obsessão, de encarnado para encarnado. Eu atendi uma médium, ela não voltou mais da casa. E durante a entrevista, ela foi sendo envolvida pela espiritualidade e ela não conseguiu reter o que ela estava sentindo. E ela disse assim: eu estou muito perdida, porque eu vivo com um companheiro e esse companheiro ele tem um desejo da área sexual que é de eu me oferecer para outras pessoas. E isso me atrapalha muito, mas eu não sei dizer não para ele. Perceber o domínio? Perceber o domínio do outro? O domínio do outro. A subjugação através da obsessão e da fascinação. Então, para que ela, por não saber, conseguir dizer não, ela continuava cedendo a esse desejo do companheiro. A única situação para isso é se afastar da pessoa, não é? É o primeiro passo, gente, é o primeiro passo. Não tem milagre na espiritualidade. Eu orientei para, olha, você precisa se afastar dessa pessoa. Não adianta você vir aqui tomar passe, praticar a sua mediunidade, fazer os cursos, fazer os exercícios, se você não se afasta dela, da pessoa. Você precisa fazer isso, depois você retorna. Não retornou, provavelmente não se afastou. Então é muito próximo de nós as coisas, tá bom? Então, a questão dos animais é a mesma coisa, sexo com animais, ou o animal sendo ativo ou sendo passivo, também são processos de fascinação, bem, já de um desequilíbrio bem avançado. Muito difícil de se curar esse tipo, ou de melhorar esse tipo de coisa. Então, a fascinação ela tem como principal característica provocar pensamentos ruins em nós, conflitos, a mente tempestuosa, a mente está o tempo todo oscilando de um lado para o outro. E esses pensamentos vão fortalecer a presença daquela imagem que está incomodando. Bem, e isso acontece, como a Bia colocou, em muitos lares, onde a obsessão telepática traz muita dor e sofrimento. O que é obsessão telepática? Nós temos uma pessoa lá na Seara também com esse quadro. Assim, ó, eu não consigo tirar a imagem dessa pessoa da minha mente. Então, vou pegar aqui como exemplo. Vou pegar aqui, deixa eu ver aqui. Vamos pegar a Biazinha como exemplo. Vamos pegar a Biazinha. Eu olho para a Bia e algo acontece comigo. E todo, eu, depois de eu a ver pela primeira vez, eu vou trabalhar, só penso nela. Eu vou para minha casa, só penso nela. Eu vou para a rua, só penso nela. E tudo que eu faço, o pensamento dela, tá? A imagem dela está sempre comigo. Então eu estou fascinado por ela. E ela não tem a menor ideia do que eu estou vivenciando. Bem? Menor ideia. Nem sequer me viu, nem sequer sabe que eu existo. Mas eu estou ali fascinado por ela. Por ela não me dar atenção, por não corresponder ao meu amor, eu começo a desenvolver um pensamento tempestuoso de raiva dela, de ódio dela, porque ela não corresponde ao meu amor. E eu nunca falei nada para ela. Eu não cheguei a ela e disse, estou assim, assim, nada disso. Consequentemente, chegará um momento em que esse pensamento tempestuoso se fragmenta, ele rompe a minha estrutura de equilíbrio e eu parto para o homicídio. Eu vou matá-la, porque ela me despreza. E acontece essas coisas incompreensíveis para nós.
mas está dentro desse quadro que eu estou dizendo. Tá bem? Então, esses fatores são sim causados por espíritos inferiores devido à invigilância do encarnado. E muitas vezes esses espíritos inferiores são comparsas nossos, que estão na espiritualidade. Ou são inimigos nossos, que também estão na espiritualidade de outras encarnações. Vejam como é grave o processo da fascinação. Vejam como ele pode nos levar a um processo de obsessão telepática, onde a minha mente traz a imagem daquela pessoa que eu estou conectado. E isso vai agravar o meu processo psicopatológico que se desequilibra. Que se desequilibra. E não tem medicação que resolve isso, gente. Não tem. Portanto, uma das formas de obsessão é a obsessão por telepatia, que é a fascinação. Então, a fascinação é uma obsessão por telepatia. Entenderam? Então, nós temos já a obsessão simples, temos subjugação, temos fascinação. A fascinação é um processo avançado de obsessão telepática. Já complicou um pouco mais a situação agora. Se eu posso obsediar alguém telepaticamente, um espírito também pode me obsediar telepaticamente. A cadeia é sequencial. Esse espírito que me obsedia telepaticamente pode estar sendo obsediado por um outro espírito que obsedia o espírito que me obsedia, que obsedia a Bia. Entenderam essa etapa aqui que eu falei agora? É muito importante isso, hein? Uma corrente começa a se estabelecer. E vocês não tinham noção disso. Achavam que era só um e um. E não, não é dessa forma. Simplificadamente, eu estou falando um, mas pode ter um grupo de espíritos obsessores com grande poder telepático que obsediam um outro grupo de espíritos, que obsediam um outro grupo de encarnados que vai fazer algo que prejudica outros encarnados. Por isso que estudar é importante. Então, quando nós estamos sob dominação telepática, nós podemos envolver a família. Tá? Já vou responder, Bia. E por quê? Porque lembra que a obsessão é contagiosa? A obsessão não fica só em você, você vai contaminando os que estão à sua volta. Ela é contagiosa. Ela... E dessa forma, marido e mulher que estão no mesmo ambiente, respirando aquele mesmo clima, passam a se obsediar telepaticamente, mutuamente. Portanto, começa com um, passa para dois, e esses dois transferem para os filhos. Se os pais moram juntos, transferem para os pais. Por que a espiritualidade amiga não atua? Porque eu não permito. Eu não permito. O meu pensamento não está mais em um padrão vibracional alto para permitir que a espiritualidade atue. O meu pensamento está sob controle de espíritos que eu permiti que lá atrás, numa obsessão simples, acontecesse. Como acontece a obsessão simples, Antônio? Querem saber? Você vai para o hospital fazer uma cirurgia de garganta ou uma rinoplastia. É submetido à anestesia. Sai do seu corpo. O hospital está cheio de espíritos vagando de um lado para o outro. O tempo todo, entrando em quartos, entrando aqui, entrando acolá. E ele se agrada da tua energia. Ele se liga a você. Começa um processo de obsessão simples, básico. Você vai para casa, nada acontece.
algumas semanas ou algum mês depois, seu comportamento começa a mudar. Se você não bebia, você passa a beber. Se você não fumava, você passa a fumar. Se você era tranquilo e sereno, você passa a ser agressivo. Depende do espírito que se ligou a você. Se é um espírito da área sexual, você passa a ter desejos sexuais que você não tinha antes. E aconteceu numa simples cirurgia de hospital. Por isso que nós orientamos, todas as vezes que alguém vai para um hospital, nós orientamos essa pessoa a fazer a prece, no momento da cirurgia, se ligar à espiritualidade, estar com o coração tranquilo, pensamento elevado, prece, para que esse campo energético não seja favorável a o processo de acoplamento de perispírito com perispírito. Tranquilos? Estão acompanhando o que eu estou falando? Eu estou sintetizando bastante, tá, gente? É mais complexo do que isso. Então, nós temos a fascinação amorosa, que é sedutora, comum, generalizada, influência de almas encarnadas, que chega na obsessão. Tá? Acontece dentro do lar, né? Já falamos sobre isso. O que é que acontece a um longo tempo de fascinação? Alienação mental. Alienação mental. Os fascinados por espíritos muito perversos começam a ficar alienados mentalmente. Por quê? O excesso de medicação que toma e que não funciona. Não tenho aqui. Eu estou atendendo uma. Já melhorou pra caramba. Uma assistida. Ela toma 8 medicações psicotrópicas para o tratamento de depressão, etc. Então, 8 ela toma. Ela não tem nem como reagir. Nem como reagir. Então, ela precisa de passe presencial, limpeza de perispírito, atendimento de espírito, para que ela possa sair do transe que se encontra e não se mate. Porque o pensamento já estava em pensamentos para o suicídio, tá bem? Muito bem. A influência de encarnados entre si. Aqui vocês vão entender por que é que nós temos. Alguém mandando recado da vibração de amanhã. Por que que pai e filho às vezes não se dão bem? Os antagonismos domésticos, os temperamentos irreconciliáveis, pais e filhos, esposas e esposas, parentes e irmãos, choques sucessivos da subconsciência, conduzida para recapitulações retificadoras do pretérito distante, vidas passadas. Então, na nossa família, quando você tem um irmão, como eu tenho, quando você tem um pai que é violento com um e não com o outro, ou um pai que violenta, estupra sexualmente todas as filhas, né? Um pai que espanca os seus filhos, irmão que mata irmão, irmão que mata pai, filho que mata pai, filho que mata irmão, são reajustes que estavam tentando ser feitos e fracassaram. Daí, esse processo familiar obsessivo de espíritos antagonistas que foram reunidos para poder melhorar um pouco essas discrepâncias de pensamentos e de condutas, às vezes não dá certo e terá que ser tentado novamente. Consequentemente, nós vamos entender que a melhor maneira de nós não nos deixarmos enredar nesse conflito familiar, que é onde mais acontece a fascinação e a obsessão, é não botar gasolina na fogueira, gente. É não botar gasolina na fogueira. Essa menina desistiu do tratamento. Vou trazer um exemplo também. Ligaram para mim, uma menina que já tentou 9 vezes o suicídio. 21 anos. Rica, linda, modelo,
dinheiro para ir viajar a qualquer hora que ela quiser, para onde ela quiser. Já tentou se matar 9 vezes. Por quê? Ah, porque a minha irmã não me dá a atenção que eu quero. É a irmã mais nova. Porque os meus pais falam mal de mim. Porque eu não tenho amigos. Eu não tenho ninguém que me ame. Eu não tenho ninguém que olhe para mim e me veja como eu sou. Como é que vocês classificariam essa pessoa? Dentro da ciência, uma narcisista frágil. E os outros seriam narcisistas patológicos, dominadores. Tá? Consequentemente, a orientação foi: você precisa do passe presencial, tem muitos espíritos à sua volta, você está num processo de fascinação e de obsessão para com os seus familiares, e você vai fazer a seguinte oração, a seguinte prece. Passei para ela a prece. Na sua prece, você vai colocar a sua irmã e os seus pais. Aqueles que você acredita que te odeiam. Não vai ser fácil, mas você terá que fazer. Aí ela vira para mim e diz assim: mas você, conhecedor do mundo espiritual, podendo falar com os espíritos, você poderia me responder uma coisa? Se eu puder responder, eu respondo. Você poderia dizer para mim se Deus colocou esse meu atual namorado na minha vida porque ele é o homem da minha vida? Não, olha a mente, totalmente sem sentido. E você poderia me dizer se eu vou casar com outro que eu quero namorar? Ela está com um. Vejam a mente. Totalmente perturbada, uma mente tempestuosa, uma mente que odeia tudo à sua volta, que tudo é ruim, mas ela está sob controle. Pergunta se voltou. Pergunta se fez contato de novo. Não fez. Então a melhor maneira é isso que eu falei para ela. Mas ela não aceita. Está num processo de obsessão simples, começou obsessão simples, passou para subjugação, foi para fascinação e agora está já num processo de fascinação telepática. Os espíritos não estão nem perto dela mais. Comandam de longe. Comandam de longe. Todas as vezes que ela tenta alguma coisa, eles não deixam. Não deixam. Por que eles não deixam? Porque eles têm a mente dela em controle. Qualquer mudança de frequência vibracional do pensamento dela, eles registram e bloqueiam. E bloqueiam. Pegar a Larissa como exemplo. Assim, ó. Larissa, você pode me ajudar em determinadas coisas aqui na Seara? Ah, posso. Então faça isso, faça aquilo. Olha, Larissa, você vai estranhar, mas eu gostaria que você fizesse de tal forma, por isso, por isso, por isso. Bem? E vou exercendo lentamente sobre ela uma força de comando. E ela não se dá conta. Ela acha que está apenas me ajudando. Mas a minha intenção não é que ela me ajude. Eu quero que ela seja a minha escrava, que ela me sirva. É isso que eu quero. Mas eu não vou dizer isso de cara para ela, senão ela me manda embora, ela me expulsa. Então eu vou lentamente induzindo-a telepaticamente a aceitar comandos que eu vou estabelecendo lentamente, mas cada vez mais profundos. Mais profundos. Tá bem? Chega um momento que eu dou uma ordem para ela e ela, o moral, a ética dela, questiona. E ela para pensar e eu digo assim para ela na hora:
Por que você está pensando? É para fazer o que eu mandei. Eu não deixo. Eu não deixo. É para você fazer o que eu mandei agora. Esse sinalzinho de rebeldia, podemos dizer assim, eu massacro imediatamente. Não ouse fazer mais isso. Entendeu? Ela vai abaixar os olhos, ela vai abaixar a cabeça, ela vai se calar, ela vai mergulhar no mais íntimo dela e não vai sair mais. Porque eu não vou deixar. É assim que eles agem. Não deixam. Percebem como vai ficando grave a situação? E quando nós vamos socorrer essas pessoas, através de passes, de energia, de diálogo, como o Toninho faz, e eu faço, quem é que vem a seguir, irmão? O líder, não é, irmão? Por que é que você está fazendo isso com a minha escrava? Quem lhe deu o direito de fazer isso? Quem é você? Aí ele encontra dois casca-grossa como eu e Toninho. Ele é mais casca-grossa do que eu, confesso. Eu sou menos. E aí vamos conversar, né? Então, dessa forma, vocês vão entendendo que quando alguém está subjugado, fascinado, eu coloquei embaixo ali, rapidamente, ó. Sintomas e sinais quando nós estamos fascinados por alguém. Não é amando, não, gente. Esquecer-se das obrigações do lar. Não quer saber se precisa de comida, se precisa, se não precisa, tem gente doente, se não tem. Desinteresse pelo esposo e pela esposa ou pelo filho, pelas filhas. Mas não tem mais interesse. Algum. Você vai lá porque você tem que ir mesmo. Dia e noite, os seus pensamentos são controlados pela imagem daquele novo homem ou daquela nova mulher. No lar, no trabalho, em qualquer outro espaço, você só pensa naquela pessoa, seja masculina ou feminina. Tá? A sua mente está ligada só naquilo. A atuação constante daquele que é o fascinador vai transformar você que está fascinado em um obsidiado, fascinado telepaticamente, porque é o pensamento do fascinador, daquele que está no controle da tua mente. Então você vai, o teu senso de responsabilidade está anestesiado, você está bloqueado. Você não tem mais aquela responsabilidade que você tinha antes. Você se deixa levar de todos os jeitos. Então, quando você já está sob esse controle, a sua frieza, aqueles sentimentos que você tinha pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, essa frieza, ela se manifesta diariamente. Você não tem a menor alegria de estar com aquelas pessoas, porque você está fascinado pela outra pessoa. Então, qualquer pergunta, qualquer conversa começa a ter desavença no lar. A pessoa vai responder com agressividade, principalmente o homem, né? O homem responde com agressividade. Não quero saber, isso não te interessa, você não é mais aquela pessoa que eu conheci. Na verdade, é ele que não é. Né? Você é alguém que não corresponde mais às minhas expectativas, eu não sei o que estou fazendo com você. Isso é tudo controle mental. Tudo controle mental. Então, a fascinação, ela vai se agravando de uma forma onde você é irônico, onde você é duro, onde você é enfadado, onde você não quer saber daqueles que estão ao seu lado. E é aí que entra, que nós vamos estudar mais para frente, não o espírito que está na fascinação, que está fascinando, esse é apenas um enviado. Aí é que entra o líder. Quando você já está nesse nível de não se importa com mais nada, entra o líder. Porque ele não quer que você seja fascinado e vá fazendo essas tolices por longo tempo. Ele quer algo mais de você. Aí eles vão enviar, ele vai enviar, os líderes vão enviar espíritos, nós chamamos de hipnotizadores. Eles vão hipnotizar você. Quando estiver dormindo, não é acordado.
Todos nós já tivemos aquele sonozinho leve depois do almoço no sofá, não já não tivemos? Hã? Principalmente quando você estava vendo televisão, você dá aquela. É o momento que eles aproveitam para trabalhar hipnoticamente você, porque você está um pouquinho desdobrado, mas você não se dá conta disso. E aquela indiferença, aquela ironia, aquele sarcasmo começa a se transformar em raiva, em ódio. E aí você tem essas atrocidades, essas chacinas familiares, onde, sob a fascinação daquela mulher ou daquele homem, você, fascinado, acredita piamente que se você se libertar, se livrar da tua família, você vai ter uma vida feliz, uma vida encantadora com aquela presença que você acha que será a resposta para todas as suas necessidades. E aí você acaba cometendo essas atrocidades. Então vejam, nesse apanhado que eu fiz sobre a fascinação, nós temos várias nuances. E essas nuances vão se mostrar no dia a dia para vocês, na casa espírita. E o nosso próximo passo é aprender como lidar com o fascinado, com o obsediado fascinado, sob controle de espíritos muito perversos, muito cruéis. Tá bem? Então, resumindo, é isso para vocês. Poderia aprofundar mais, mas está bom até aqui, tá? Senão vocês vão se assustar, tá? Então, não quero que vocês se assustem antes do tempo, tá bom? Mas, perguntas, dúvidas? A Bia colocou um monte de coisinha aqui, 7, acho que é tudo dela, né? É tudo, olha, tudo dela. Ah, Márcia. Antônio, pais podem ter fascinação sobre filhos? Sim, pode sim, Márcia. Pode sim, tá? E essa fascinação sobre filhos, ela se manifesta é, perdoando tudo que ele faz. A mente analítica, a mente racional, não vê que está errado, mas não toma a atitude que tem que tomar. Porque sempre vai acreditar que o filho ou a filha um dia se tornará aquilo que ela quer que seja, né? Uma pessoa honrada, etc. e tal. Mas esquece-se, na sua fascinação pelo filho, que o filho está obsediado por espíritos ruins. Não vê isso. Então, um processo que está acontecendo diferenciado entre um e outro, mas ambos se fecham e levam normalmente a grandes tragédias. Beatriz, se o encarnado vibra mais alto, ele não é atingido pelos pensamentos de outros encarnados? Ele é atingido pelo pensamento de outros encarnados que vibram tão alto quanto. Ele é atingido. Agora, aqueles que estão vibrando mais baixo não alcançam. Não alcançam. Por isso que vocês vão sentir certas antipatias por determinadas pessoas. Se o teu pensamento já está treinado, porque a gente vai treinando o pensamento, né? E o teu comportamento. Se o teu pensamento já está treinado, você está sempre pensando em coisas produtivas, em coisas mais elevadas, mais nobres, quando você entra em um ambiente, ou quando você está em um ambiente em que um padrão vibracional mais baixo está lá, esse padrão vibracional te incomoda. Te incomoda. Você se sente desconfortável. Tá? E o mesmo acontece com as pessoas. O teu padrão de vibração incomoda aqueles que estão mais baixo. Tá? E veja como é interessante. A tendência de sair do ambiente não é quem está vibrando mais alto, é de quem está vibrando mais baixo. A tendência de sair do ambiente é de quem está vibrando mais baixo. Porque a vibração mais alta, ela não se deixa influenciar pela vibração mais baixa, mas a mais baixa é influenciada pela mais alta. Se você não quer ser influenciado pela mais alta, você sai. Entendem? Por isso que quando Jesus chegava no ambiente, as sombras se afastavam. Os obsidiados se curavam, os aleijados se curavam, né? Eram todos processos obsessivos que eles estavam sendo submetidos. Mas Jesus chegava e não dizia nada, apenas olhava e acabava. Então, sim,
tá? Pode sim. A, a inveja, essas coisas também? Sim. A inveja, como eu costumo dizer, e vocês caem nessa balela, né? A inveja branca não existe, né? Ah, eu tenho uma inveja, mas é inveja branca. Gente, inveja é inveja. Não tem esse negócio de invejinha branca. Isso é conversa de gente hipócrita, mentirosa, falsa. Quem fala inveja branca sai correndo dela, tá? Que ela é pior do que qualquer outra. Inveja, Assim, é verdade, gente. Pense é, bem, eu tenho inveja do que o Carlos tem. O Carlos tem um carro, o Carlos tem uma casa, o Carlos tem uma casa de campo, o Carlos tem dinheiro no banco, o Carlos tem uma família estruturada, eu tenho inveja dele. Se eu tenho inveja, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para destruir o que ele tem. Eu vou destruir o que ele tem. Eu vou falar mal dele, eu vou criar problemas para ele, porque eu tenho inveja dele. Eu não quero que ele tenha aquilo, tá? Então, o invejoso, ele é destrutivo. Ele vai fazer de tudo para acabar com você. Não importa o tempo que leva. Tá? Agora, eu posso, ao olhar as coisas que o Carlos tem, eu posso me sentir motivado para ter o que ele tem. É diferente. Eu vou me esforçar mais, eu vou trabalhar mais, eu vou fazer algo a mais, etc e tal. Consequentemente, ao entender o que é inveja, que é destrutiva, eu preciso entender o que está acontecendo comigo. Quando eu olho para alguém, exemplo, mulheres, né? Ou e homens também, hoje em dia. Nossa, eu tenho uma inveja da beleza daquela mulher, do corpo, etc e tal, parará. Aí o que que eu faço? Que vocês já estão cansados de ver? Eu jogo ácido nela. Pego ácido e jogo na cara dela. Eu destruo aquilo que eu não posso ter, ou que eu não posso ser. Eu destruo. Entendem como é diferente essas autoajudas que tem por aí? Esses livros banais, né? Não diria dizer babacas, mas não. São banais, né? Que vão trazendo critérios muito superficiais e você acredita. E você faz parte do todo, né? Você se torna aquilo que Nietzsche chama de mentes seduzidas pelo pensamento comum. Resumindo, ele diz: quando você olha, né, mais uma vez, para o abismo profundo e escuro, esse abismo profundo e escuro olha para você. E a tua tendência é mergulhar no abismo, na inveja, no rancor, no ódio, na mágoa, no desprezo. Você mergulha nisso. Aí o pessoal diz que Nietzsche matou Deus, né? Deus está morto. Isso é uma tremenda bobagem. Nietzsche nunca falou dessa forma. Mas está pregado por aí que ele falou isso. Mas não é dessa forma que ele falou. Quando ele disse Deus está morto, Deus está morto nas instituições, na Igreja Católica, no Evangelho, né, nos evangélicos, no protestante. Deus está morto ali. Não como um ser ou uma energia. Ele jamais disse isso. Mas o pessoal distorceu e Nietzsche é o filósofo que matou Deus. Mas não é isso. Entendeu? Tudo bem? Dúvidas? Então nós vamos, no próximo encontro, trabalhar as obsessões de natureza anímica, tá? Que são... acho que dá para falar de todas. Efeito inteligente, telepática, autoobsessão, personalidade antiga cristalizada e possessão partilhada. Dá para falar de todas no próximo encontro. As obsessões de natureza espirítica, nós vamos falar mais devagar. Que é o que a gente lida mais difícil de se trabalhar, são essas, tá bem? Vamos encerrar o nosso encontro? 21 horas e 32 minutos. Aquela parte toda da análise do Dr. Bezerra eu vou tirar, tá? Eu vou cortar aquele pedaço todo, porque senão vai ficar muito grande aí pra gente, quem quiser assistir de novo. Não esqueçam de fazer os questionários.
Porque se não fizerem os questionários, vocês serão cortados do nível intermediário. Serão cortados. Vai tentar acessar e não vai conseguir. Aí vocês vão me xingar, mas eu já estou imune a processos obsessivos de ódio, então não vai fazer nada para mim. Mas, gente, é para exigir de vocês mesmo. Vocês precisam estudar. Vocês são muito jovens, e alguns são mais velhos, e há um campo que nós precisamos crescer, e só estudando a gente cresce. E só lendo não aprende, tá? Por isso que eu obrigo vocês a fazerem o teste. Ah, o teste reprova? Não reprova. O que reprova é não fazer. Ah, acertei só 10. De 20, acertei 10. Não tem importância. Vai ver onde errou. Vai estudar o que errou. É dessa forma, tá? Mas se não fizer, aí a conversa é outra. Bom? Beijos a todos.